Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e hoje nós vamos começar a falar sobre propriedades dos radicais. Vamos falar de duas propriedades importantes, ok? Lembrando, pessoal, que todas as propriedades dos radicais elas estão intimamente relacionadas às propriedades das potências. Então, se você aprendeu bem as propriedades das potências nos vídeos anteriores, você vai entender as propriedades dos radicais, ok? Então, a primeira propriedade, ela fala sobre a simplificação de um radical. Por exemplo, quando nós temos aqui uma raiz enésima de um número elevado a n, ou seja, tendo o mesmo valor que o índice desta raiz, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos transformar essa raiz em uma fração, onde o numerador vai ser o índice da raiz, vai ter o valor do índice, e o denominador vai ser o expoente do radicando. Ora, se nós observamos aqui dois números divididos, dois números iguais divididos, o resultado sempre vai ser 1. E qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou, se você quiser, raiz enésima de um número elevado ao mesmo valor, tendo como expoente o mesmo valor do índice, basta nós simplificarmos e a resposta vai ser a mesma, tá? Vai ser o mesmo número que foi dado. Aqui no caso A nós estamos usando para generalizar. Observe a letra B. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Bem, nós podemos transformar a raiz quadrada com esse 2 aqui, com esse expoente 2, em uma fração, onde para numerador nós vamos ter o 2, já que a raiz é quadrada, e o expoente do 3 nós colocamos aqui no numerador. 2 dividido para 2 é igual a 1, 3 elevado a 1 é igual a 3. Em outras palavras, pessoal, raiz quadrada, eu coloquei até, fiz questão de colocar o 2 aqui, olha, raiz quadrada de 3 ao quadrado, nós podemos simplificar, embora não precise se indicar o 2 quando a raiz é quadrada, ok, pessoal? Só coloquei aqui para vocês terem uma ideia de que nós realmente estamos eliminando o símbolo de raiz com o expoente devido ao fato deles terem o mesmo valor, tanto índice quanto expoente, ou seja, deu 3. Ou pelo método tradicional, pessoal? 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, de 3 maneiras diferentes, nós chegamos na mesma resposta. Mas o importante é você entender as propriedades, porque elas vão ser válidas e importantíssimas na resolução de várias questões. Ok? São ferramentas para a resolução de muitas questões. Observe aqui o exemplo C. Raiz cúbica de 5 ao cubo. Análogo ao que fizemos nos dois exemplos anteriores, nós podemos transformar essa raiz cúbica numa fração, onde o numerador vai ser esse 3, que é o índice, o valor do índice dessa raiz, e para o numerador o 3. Ora, 3 dividido para 3 é igual a 1, 5 elevado a 1 é igual a 5. Ou, se você quiser, tá? Já que índice e expoente têm o mesmo valor, nós podemos simplesmente cortar, tá bom? A raiz com o expoente e nós vamos ter 5. Ou 5 ao cubo é 125. 125 tem raiz cúbica, que é 5. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. No entanto, eu quero chamar a atenção de vocês para a questão da simplificação, ok? Dessa propriedade importantíssima, que é uma ferramenta muito útil na hora de resolver problemas. Observe aqui o exemplo D. Raiz quarta de 10 à quarta. Podemos fazer a mesma coisa, transformar a raiz quadrada e o expoente em uma fração, ok? Em um número racional. Sendo que uma quantidade dividida por ela mesma é igual a 1, então todo número elevado igual a 1 é igual a ele mesmo. Ou, conforme vimos nos exemplos anteriores, podemos cortar índice e expoente quando tem o mesmo valor, tá bom, pessoal? Se aqui fosse raiz cúbica,
Tá? Se fosse raiz quarta de 10 ao cubo, nós não poderíamos fazer isso, tá legal? Então, deu 10. Ou raiz quarta de 10 a quarta, 10 a quarta é igual a 10.000. 10.000 tem raiz quarta, né? É o 10 multiplicando ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4 zeros nós vamos acrescentar aqui, tá bom? Agora observe aqui. Neste caso aqui, nós temos um x, ok? Representando aí um número real. Então, nós temos raiz cúbica de, abre parênteses, 5x elevado ao cubo. Bom, podemos transformar essa raiz cúbica e esse expoente aqui num expoente racional, ou seja, o 3 vai ser o denominador e o expoente vai ser o numerador, o índice denominador, o expoente numerador. 3 dividido para 3 é igual a 1, 5x elevado a 1 é igual a 5x. Ou, conforme fizemos anteriormente, podemos simplesmente cancelar e encontramos o 5x. O outro exemplo, a letra F, raiz cúbica de 125, conforme já vimos anteriormente, né? Se fatorarmos o 125, nós agora estamos fazendo o processo inverso, né? Na letra C, nós tínhamos já o 5 ao cubo. Aqui na letra F, nós temos o 125, tá? Quando tivermos um número dentro de uma raiz, para nós simplificarmos, nós precisamos fatorar esse número. Fatorando o 125, tá? Um produto de números primos, nós encontramos o número primo 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Bom, podemos transformar essa raiz num expoente fracionário, tá? Num expoente racional. 3 dividido para 3 é igual a 1, 5 elevado a 1 é igual a 5. Bom, professora, eu já sabia que a raiz cúbica de 125 é 5. Tudo bem, pessoal. O que eu quero demonstrar para vocês é que essa propriedade é válida mesmo que você não tivesse um 125 aqui. Se tivesse um outro número aqui, que você pudesse fatorar e encontrar expoentes 3, tá bom? Se você estiver nessa situação, você pode simplificar, ok? E agora, o último exemplo, a letra G, raiz décima de 1024. Professor, mas que ignorância toda é essa? Gente, raiz enésima, ok? Você pode ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não importa o valor do índice, ok? Não importa o valor do índice. Você está vendo esse número aqui? 1024, nós podemos fatorar o 1024, ok? Mas vamos, primeiro de tudo, imaginar que o 1024 está elevado a 1, e de fato ele está elevado a 1. Então, nós temos para numerador da fração o índice, que é 10, e para denominador o índice, que é 10, e para numerador o 1, que é o expoente aqui do 1024. Fatorando 1024, nós temos 2 elevado a 10, ok? Vamos encontrar 10 fatores número 2 se multiplicando. Bom, galera, nós temos aqui potência de uma potência, sendo que o 10 está multiplicando 1/10. Então, 10 vezes 1 é 10. 10 sobre 10 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a raiz décima de 1024 nada mais é que 2, ok? Nós poderíamos também fazer de uma outra maneira. Já poderíamos ter fatorado o 1024, acharíamos um 2 elevado a 10, e aí poderíamos fazer o que nós fizemos em situações anteriores, como aqui, por exemplo, né? Nós já cortamos, porque nós vimos que o valor do índice e o valor do expoente são idênticos. Nesse caso, tem raiz cúbica exata, que é 5x, e outros exemplos anteriores que vimos. A segunda propriedade é uma propriedade bastante interessante, ok? Nós temos o seguinte, nós podemos como que fazer uma distributiva, ok? Lembra da propriedade das potências que nós tínhamos produto, nós tínhamos potência de um produto? Pois é, nós podemos ter uma ideia semelhante aqui no que diz respeito aos radicais, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, raiz enésima de A multiplicando B, de um produto a B. Então, radical de um produto, isso é o radical de uma multiplicação de um produto. E
é a mesma coisa que nós temos produto de radicais. Observe que agora eu separei raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Eles estavam juntos aqui, se multiplicando, era um produto, mas nós podemos também separar. Isso é super útil, pessoal, na hora de simplificar. Suponhamos que o B, por exemplo, não tivesse o mesmo valor aqui como expoente do índice. Então, ele ficaria dentro da raiz e o A, por exemplo, poderia sair. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Nós temos aqui, olha, o produto 2 vezes 7, raiz quadrada de 2 vezes 7. Nós podemos separar isso aqui em duas etapas, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7, ok? Lembra que nós podemos transformar essa raiz, ou essas duas raízes aqui, num expoente, que é uma fração? Aqui o índice é 2, então os denominadores vão ser 2. 2 está elevado a 1, 7 está elevado a 1, então vai ficar meio, meio. 2 elevado a meio, 7 elevado a meio. Podemos multiplicar aqui embaixo. Lembra daquela propriedade que nós tínhamos? Propriedade das potências, né? Potências de bases diferentes, mas expoentes iguais. Nós podemos multiplicar aqui embaixo, dá 14, e repetir o expoente. Voltando então para o 14. Professor, já poderia ter feito isso aqui direto, né? 2 vezes 7, 14. Sim, eu só estou mostrando a validade da propriedade, ok? Em vários exercícios, às vezes você vai precisar abrir essa expressão ou expressões semelhantes para poder conseguir simplificar e conseguir chegar no resultado, ok? A intenção aqui do canal é demonstrar para vocês como funcionam as propriedades, ok? E aí como você vai usar na resolução de problemas essas ferramentas, e aí você vai decidir como usar. Nós temos aqui, ó, um produto 8x. Podemos separar raiz quadrada de 8, raiz quadrada de x. Nós temos raiz quadrada do produto. Agora nós temos o produto de radicais. Bom, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? X vai continuar a mesma coisa, né? Raiz quadrada de x. Só que 8 ao cubo, observe que aqui, se aqui está o quadrado e aqui está o cubo, eu posso tirar 2 ao quadrado daqui de dentro e ficar com 1 lá dentro preso, ok? Então, nós temos 2 raiz de 2 vezes x. Simplificando isso, galera, olha só, 2 vezes x é 2x. Então, temos 2 raiz de 2x. Então, na verdade, raiz quadrada de 8x é a mesma coisa que 2 raiz de 2x. Tá legal? Na letra D, nós temos raiz cúbica de 5a, ok? Distribuindo isso, nós temos a seguinte situação. Raiz cúbica de 5 multiplicando raiz cúbica de a. Transformando essas raízes aqui em expoentes, tá? Em expoentes fracionários, tá? Em expoentes racionais, nós vamos ter para denominador o valor do índice e para numerador os expoentes que estão aqui, ó, temos o número 1 aqui e o número 1 aqui, número 1 aqui, número 1 aqui, né? Quando não tem nada elevado, né? Porque não tem nada elevado, né, pessoal? Está elevado a 1, está elevado a 1, ok? Bom, aquela propriedade das potências, bases diferentes, mas expoentes iguais, multiplicamos as bases e repetimos o expoente, ok? E voltamos novamente. Então, eu fiz a ida e a volta. Estou mostrando para vocês que nós podemos fazer exatamente isso. Então, a propriedade é válida. A propriedade é válida. E o último exemplo, raiz quarta de 5 vezes 7 vezes 9. Temos esse produto aqui. Bom, como é que nós simplificamos isso aqui, pessoal? Bom, vamos primeiro distribuir, né, essa raiz quarta para todo mundo. Então, eu já distribuí. Raiz quarta de 5, raiz quarta de 7, só que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? Transformando todas essas raízes em expoentes, o expoente aqui do 3 vai ficar para denominador o 4, que é o índice, e para numerador o 2, que é o expoente. Só que isso aqui dá para simplificar, né, pessoal? Olha aqui, ó, nós simplificamos. Então, ó, aqui como os expoentes são iguais, nós podemos multiplicar a base. 5 vezes 7, 35, repete
o expoente. E repete esse carinha aqui, 3 elevado a meio. Bom, nós vamos ter raiz quarta de 35 vezes raiz quadrada de 3. Esse é o final. Não dá. Neste caso aqui, nós conseguimos separar. Foi interessante porque se tivesse dentro de uma questão uma raiz de 3 no denominador, você ia conseguir eliminar ela, ok? Então, observe que essa propriedade é válida e você pode utilizar ela como ferramenta na resolução de vários problemas aí, ok? Então essa era a nossa aula de hoje, um forte abraço e até a próxima aula.